Armários com 1, 2, 3 ou 4 vãos, armários de canto, em L, com divisórias editáveis, uma ampla variedade de combinações de frente e divisões internas. Dá para fazer muitas coisas com esse tipo de módulo na biblioteca do QuartCloud. Eu sou Miller Basso, formado em Design de Interiores e desenvolvedor de bibliotecas no QuartCloud. E neste curso vou te ensinar a projetar vários armários com portas de giro, explorando combinações internas de vãos, frentes, tamponamentos e submódulos. Ao fim do curso, você será capaz de desenvolver vários projetos de armário, além de aplicar ele em um ambiente, facilitando o posicionamento e configuração. Então vamos juntos explorar esses recursos que a biblioteca do QuartCloud nos oferece para agilizar o projeto no nosso dia a dia. Muito bem, vamos começar projetando uma estrutura de armário simples, com apenas um vão, ou seja, uma coluna interna, para nos familiarizarmos com esse conceito no QuartCloud. Para isso, vou acessar o QuartCloud com meu usuário e senha, vou iniciar um novo serviço e selecionar a modalidade de serviço com módulos. Clicando aqui, preciso definir já previamente o nome do cliente que esses módulos será direcionado, e aqui teremos algumas opções de armário. Perceba que todas elas têm essa tag de vãos, que significa que podemos configurar livremente as internas, configurar as portas, da maneira que a gente julgar necessário de acordo com a necessidade do nosso projeto. Nessa primeira aula, vamos avançar um pouco na estrutura de armários de um vão, ou seja, de uma coluna. Clicando aqui, a gente vai iniciar o módulo. Por padrão, ele vai vir com esta configuração, caso ele seja o nosso primeiro módulo no serviço, que é basicamente a caixa com a separação do maleiro. E essa separação com o maleiro vai me permitir chegar nesse nível de configuração de vãos, ou seja, eu consigo selecionar individualmente inferior e individualmente superior para atribuir em cada parte dessa uma interna, que a gente chama atualmente de submódulos, que pode ser um conjunto de gaveta, conjunto de prateleira, gavetas editáveis, sapateiras, colmeias e assim por diante. Antes da gente avançar nessa parte, vou fazer mais uma simples edição aqui na parte de preferências, que é fazer uma outra divisão. Perceba, nesse momento ele só está dividindo em inferior e superior. Eu vou habilitar aqui a divisão do inferior. E assim eu vou ter 3 subdivisões dentro dessa estrutura. Perfeito. Fazendo essa subdivisão, a gente consegue avançar um pouco mais ainda na personalização dessa estrutura, porque agora eu consigo direcionar para esse vão inferior, por exemplo, um conjunto de gavetas, para esse vão superior um conjunto de prateleiras ou um conjunto de cabide, e para o vão superior eu posso eventualmente fazer uma prateleira ou até mesmo colocar uma frente individual, dependendo se esse módulo for muito alto ou muito baixo. Isso vai variar muito de projeto para projeto. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a nossa intenção é entender como que funciona essas separações aqui dos vãos. Antes da gente avançar mais com as configurações, vou minimizar a parte de preferências e de vãos e vou aplicar os materiais. Então aqui eu tenho a chapa corpo, chapa prateleira e chapa fundo, porque basicamente são essas as aplicações que eu tenho disponível nesse módulo. Eventualmente no módulo que eu ativar o tamponamento, eu vou ter a chapa tamponamento, no armário de canto a chapa fechamento e assim por diante. Então, iniciando aqui a chapa corpo, eu vou colocar um branco. Perceba que a chapa prateleira também já recebeu esse mesmo material. Ok, vou manter isso nela. Vou definir a fita branca também. E só para a gente ter uma distinção e ficar mais visível o que a gente estiver colocando dentro dos vãos, eu vou colocar um fundo amadeirado. E assim a gente vai conseguir ver com facilidade todas as edições que a gente fizer dentro dessa estrutura. Perfeito? Então aqui temos o mapeamento, temos a nossa estrutura configurada. Vou até atribuir um ambiente para que ela seja válida. Caso a gente salve essa estrutura sem atribuir um ambiente, o sistema, o QuartCloud, não vai permitir eu avançar para o status de lista de peça, porque a informação do ambiente, bem como o cliente que a gente definiu lá no início, são de suma importância para a gente poder preencher algumas informações dentro da etiqueta que cada peça vai receber no momento de gerar a lista de peça e eventualmente ser produzida. Isso vai nos facilitar separar também na hora da montagem. Então vou definir aqui um ambiente como dormitório.
E agora, para a gente concluir a configuração dessa estrutura de uma coluna, essa estrutura de armário de uma coluna, nesse vão do meio, eu vou definir aqui, dentre as opções nesse botão definir o submódulo para o vão meio 1, tenho várias opções, várias mesmo. E especificamente nesse caso eu vou atribuir a penúltima opção que temos, que é o tubo cabideiro. Assim, ele vai ser inserido e inclusive no momento que a gente gerar a lista de peça, esse suporte de cabideiro vai gerar uma marcação de fixação. Então eu não vou ter a necessidade de ficar medindo, é simplesmente pegar o parafusinho 16 com suporte e parafusar na marcação que já vai estar nessas duas laterais. Vou selecionar aqui o vão inferior e vou colocar um conjunto de prateleiras. E dentro desse conjunto de prateleiras temos algumas opções que podem ser exploradas, por exemplo, o recuo da prateleira, eu posso eventualmente zerar esse recuo, aumentar o recuo, o dispositivo de montagem da prateleira também é possível ser alterado, a aplicação de fita de borda, caso que eu queira que ela receba fita de borda em todos os lados ou uma aplicação diferente de apenas a frente, que é o valor padrão da biblioteca, podemos configurar tudo por aqui. Neste primeiro momento vou manter dessa maneira. E por último, para a gente concluir essa estrutura, eu vou vir aqui na parte de frentes, vou selecionar aqui onde está escrito nenhum, total, clico nesse botão total, definir submódulo para frente total, e vou selecionar a opção de duas portas de giro. Clicando aqui, essas portas já serão inseridas aqui no nosso projeto, as dobradiças também farão parte já automaticamente desse módulo, e aqui o que eu vou fazer é apenas ajustar a posição do nosso puxador. Então, clico aqui no total para habilitar novamente a seleção, a edição, perceba que ele ficou destacado aqui em vermelho, e vou vir na aba puxador e mudar a posição dele para meio. Ele vai trazer aqui o puxador para o meio, e também vou mudar a orientação desse puxador para vertical. E assim, temos a nossa estrutura de armário já configurada. Vou aplicar o mesmo material aqui, mesmo material que eu apliquei para o fundo, só que da espessura diferente, para as frentes. E pronto! Aqui temos o nosso primeiro módulo configurado com os vãos, onde a gente definiu o submódulo aqui para o meio, o tubo cabideiro, e para o vão inferior, um conjunto de prateleiras, onde a gente definiu nesse primeiro momento com duas prateleiras. Além dele vir com esse valor padrão de duas prateleiras, que é o que está aqui na minha biblioteca, podemos editar a quantidade de prateleira livremente, inclusive definir como zero, caso seja necessário. No vão do meio, atribuímos o tubo cabideiro, que, como eu disse, ele vai fazer inclusive a marcação de fixação do suporte do cabideiro nas laterais. No vão superior, a gente deixou ele vazio, não colocamos nada, mas caso seja necessário, poderíamos colocar qualquer um desses submódulos, é claro, levando em consideração a parte de ergonomia, a gente não vai colocar um conjunto de gaveta no vão do maleiro, mas, eventualmente, se for necessário a gente reduzir a altura desse móvel, também seria possível, por que não? E, para finalizar, atribuímos aqui na aba de frentes, frente total, definindo aqui a nossa frente para o nosso armário, mudamos a posição do puxador e a orientação dele. Vou salvar o nosso módulo. Um recurso muito interessante dos módulos no QuartCloud é a compatibilidade com o celular. Veja que o projeto que eu fiz no computador fica também salvo no aplicativo, onde além de eu visualizar, eu posso continuar editando o módulo, mudando as medidas, preferências e materiais do projeto. Agora que já projetamos esse módulo um pouco mais simples, vamos avançar um pouco e aumentar a complexidade, fazendo um armário com dois vãos e tamponamento. Muito bem, agora vamos para o módulo de duas colunas, a estrutura de armário de dois vãos. E nesse módulo, vamos explorar um pouco as variações de frentes que conseguimos desenvolver no QuartCloud. Para isso, vou selecionar a estrutura de armário com dois vãos. Perceba que essa estrutura já herdou as preferências de materiais que a gente definiu no primeiro módulo, ela também já herdou a divisão do vão inferior que também tínhamos definido lá no primeiro módulo, e para a gente continuar nessa edição, eu vou fazer aqui
a divisão do segundo vão também. Então, nesse momento, a gente tem esse mapeamento aqui na visualização dos vãos, inferior 1, meio 1, superior 1, inferior 2 e superior 2. A nossa intenção agora é fazer a mesma divisão que eu tenho aqui no inferior 1 com o inferior 2. E para isso é muito simples, basta a gente identificar aqui a definição na parte de preferências básicas, dividir vão inferior 2. Por valor padrão ele vai estar como não, a gente vai alterar para sim. Automaticamente a gente vai criar a subdivisão igual temos já no inferior 1, meio 1, então teremos inferior 2, meio 2, além do superior, que é padrão. Para a gente avançar um pouco agora, como eu comentei, na parte de identificar frentes distintas, criar algumas construções mais específicas, em cada um desses vãos inferiores eu vou colocar um conjunto de gavetas, só que não aquelas gavetas internas para a gente fazer a frente total, um conjunto de gaveta de frente externa. Para isso é muito simples. Da mesma maneira que a gente fez na aula anterior para atribuir o submódulo de prateleira, atribuir o submódulo de cabideiro, vou selecionar o vão inferior 1, ele vai ficar destacado aqui no 3D, como vocês podem ver, e vou vir aqui em definir submódulo para o vão inferior 1. E dentro dessas opções aqui, eu vou selecionar gavetas iguais. Dando um clique, ele vai inserir ali. Na minha biblioteca, o valor padrão das gavetas está com 2, possivelmente na de vocês vão estar com 4, caso vocês não tenham alterado o valor padrão da biblioteca. Vou vir aqui, mudar a quantidade para 4 gavetas. Perceba que habilitando o raio-x eu consigo analisar detalhadamente como que vai ser a construção de cada uma das gavetas. E um ponto interessante nesse submódulo de gavetas iguais é que literalmente todas as gavetas são iguais. Independente da posição dela, por exemplo, na hora da montagem, você pode colocar essa primeira gaveta um momento aqui em cima, remover ela, colocar ela na posição inferior, que vai funcionar perfeitamente, embaralhar todas as gavetas, que você vai conseguir montar sem nenhum problema, porque literalmente todas as gavetas são iguais, ok? Coisas que a gente pode fazer com esse submódulo. Alterar o tipo do puxador, dentre algumas opções, alça, ponto, perfil, puxador travessa ou sem puxador. Posso alterar o sentido do veio da frente, caso a gente vá usar uma madeirada, eu posso definir que esse sentido do veio vai ser na horizontal. O trilho telescópico, e aqui um ponto bem interessante, no momento que a gente muda o trilho telescópico para a corrediça oculta, perceba, fazendo essa alteração, ele vai mudar automaticamente a construção da gaveta para a gente. Então, ele vai reduzir o espaçamento que tem entre a lateral da gaveta e a lateral do móvel, vai adequar a altura da lateral da gaveta, vai automaticamente mudar a construção do fundo na contrafrente e contrafundo da gaveta. Isso porque é uma característica do componente corrediça oculta. No trilho telescópico eles têm outras características que a gaveta vai se adequar à construção de acordo com o componente que a gente utilizar. Ok? Vou voltar aqui para o trilho telescópico comum. Perceba que ele vai voltar a construção da gaveta ali para o mais comum. Muito bem, avançando aqui na nossa configuração, já vou atribuir um material para essas gavetas e nele eu vou usar o mesmo material que eu usei para o corpo. Só vou fazer aqui posteriormente uma distinção no material da frente, que vai ser o MDF Tokai que a gente usou nas frentes do armário do módulo anterior, e aqui eu vou usar o mesmo. Então teremos esse resultado aqui, saindo da seleção do vão, vai ficar dessa maneira as nossas gavetas com frente externa. Vindo aqui para a parte superior, agora na parte das frentes, no momento que a gente fez a inserção lá no primeiro armário, na primeira coluna, eu tinha a possibilidade de selecionar o total, porque eu não tinha nenhum submódulo com frente externa. No caso, essas gavetas é um submódulo com frente externa. Então, nesse caso, eu não tenho a possibilidade de selecionar o total, porque esse submódulo ele automaticamente já está usando parte do que seria a frente total da nossa estrutura. Sendo assim, o total ele fica inabilitado. Ó. Perceba que eu não consigo ativar ele, e sim eu vou poder ativar individualmente somente a opção individual, que eu consigo selecionar o meio e o superior, ou a opção meio e superior, onde eu consigo atribuir uma frente recobrindo esses dois vãos. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou atribuir novamente aqui um conjunto de 2 portas de giro.
frente eu vou manter posicionado, nesse caso específico, vou posicionar aqui abaixo nela, vim na parte de puxador, posição abaixo. Já vou aplicar aqui o material para as frentes também. Muito bem, vou até ocultar a frente aqui para a gente ver como que está ficando a construção. E voltando um pouco na parte dos vãos, nesse vão meio 1, eu vou colocar um conjunto de colmeia. Dentro do conjunto de colmeia a gente vai ter duas opções. Uma colmeia onde as divisórias vão ser divididas, ou seja, ela não vai ser uma divisória inteiriça. Ela vai parar em cada prateleira, vai criar uma divisória específica entre cada prateleira. Ou a possibilidade das prateleiras serem divididas. Aí sim eu teria uma divisória inteira que ocupará toda a altura desse vão do meio e as prateleiras vai ser dividida de acordo com a quantidade de divisórias que a gente colocar. Então eu vou partir para essa possibilidade de usar as prateleiras divididas. Selecionando aqui, e para ficar mais clara essa questão das prateleiras divididas, eu vou vir aqui na parte da prateleira e vou aplicar um recuo só para vocês visualizarem isso na prática. Percebam, eu recuei a prateleira, então ficou bem visível para nós que cada prateleira vai ser individual. Inclusive, está até visível o dispositivo de montagem, que vai ser fixado essa prateleira na lateral e em cada divisória desse conjunto de colmeia que a gente colocou. Perfeito? Vou voltar aqui o nosso recuo para 5 mm, só para ter uma pequena diferença em relação à divisória e à prateleira. Nesse vão superior, novamente, eu não vou aplicar nada, da mesma maneira que a gente fez no vão anterior. Já vou selecionar o vão do meio 2 e também vou atribuir aqui um submódulo de tubo cabideiro. Como eu disse lá na aula anterior, esse tubo cabideiro ele vai causar já as usinagens de marcação para fixar o suporte do cabideiro. Então, basicamente, a gente vai ter a marcação, é simplesmente pegar o parafuso, a parafusadeira ou a chave de mão e atarrachar esse parafuso com suporte nessa marcação. A gente não vai ter necessidade de ficar medindo o posicionamento, nada. Esse tubo cabideiro ele vai ser calculado e posicionado exatamente na metade da profundidade aqui da nossa estrutura. E agora, para a gente concluir essa parte da estrutura de duas colunas, nesse vão inferior 2 eu também vou aplicar o mesmo submódulo de gavetas iguais com frentes externas. Vou manter ele aqui agora com duas gavetas, esse é o resultado que a gente vai ter nesse primeiro momento. No vão do maleiro, normalmente a gente não utiliza nada, mas caso tenha necessidade é possível atribuir um submódulo para ele, simplesmente selecionando e vindo aqui escolher o que você precisa. E para a gente concluir essa parte de frentes, da mesma maneira que eu coloquei essa frente na coluna 1, somando o meio e o superior, vou fazer aqui na coluna 2 também atribuindo no meio superior. O mesmo submódulo de duas portas. E a parte visual e a configuração interna do nosso armário já está pronta. Para a gente finalizar, suponhamos que você queira fazer esse móvel com tamponamento. Seja ele de parede a parede, queira fazer somente o tamponamento dos lados ou queira fazer o tamponamento inteiriço. Nesses módulos de armário, não tem a necessidade da gente fazer tamponamentos avulsos. Basicamente, eu posso vir aqui na parte de preferências, avançadas, tamponamento e simplesmente ativar o tamponamento para ele. Fazendo isso, ele vai carregar o tamponamento padrão para nós. E esse tamponamento padrão, nesse momento, ele está inserindo para mim uma lateral de tamponamento. Vou até mudar aqui o material dessa lateral de tamponamento para o mesmo material que a gente usou nas frentes. Uma lateral de tamponamento na esquerda e outra lateral de tamponamento à direita. E esse tamponamento nos permite fazer algumas configurações também. Por exemplo, fazer vista inferior vertical, seria a vista que vai aqui na parte inferior do nosso armário. Se eu colocar aqui como sim, será inserida aqui uma vista inferior na nossa estrutura de armário. Vista superior, se eu também atribuir como sim, ele vai colocar uma régua aqui na parte superior, consequentemente ele vai rebaixar a espessura da régua na estrutura
e a gente vai ter o tamponamento dessa maneira. A gente pode fazer a configuração aqui no sistema dizendo, ó, lateral direita do tamponamento aparente, ele vai ter toda a profundidade da caixa, na parede ele vai fazer apenas um sarrafo, e a gente consegue definir a largura desse sarrafo aqui. Então, aqui ó, na lateral direita, foi atribuído um sarrafo. Se eu vim aqui na lateral esquerda, posso também atribuir outro sarrafo. Como também eu poderia remover esse tamponamento da lateral esquerda para mim poder unir outros armários do lado desse daqui, sem nenhum problema. Além dessas configurações do tamponamento, é possível a gente aumentar o quanto ele vai avançar sobre as frentes. O valor padrão da biblioteca é 22 mm, mas podemos eventualmente zerar esse avanço, como também aumentar ele para uma espessura maior. 22 é o valor, creio que fundamental ou necessário para as portas caso a gente vá usar um MDF de 18. Se a gente for usar um de 15 para as frentes, pode reduzir ali para 20 ou 18 mm esse recuo da caixa em relação ao tamponamento. Então, referente a tamponamento e a configuração da caixa de duas colunas, perceba que a gente já modificou um pouco, saiu daquele padrão que a gente fez na primeira estrutura com uma frente inteiriça, e a gente já partiu aqui para um processo de dividir a parte das frentes também, em frentes externas para as gavetas, e somamos aqui a frente do vão do meio com o vão superior. Vou salvar essa estrutura. Finalizamos esse armário de duas colunas e na próxima aula vamos entender como funciona o armário de 3 vãos da biblioteca. Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai analisar agora a estrutura de armário com 3 vãos e fazer algumas configurações diferentes do que a gente já fez nas aulas anteriores nesse curso referente a armários de porta de giro. Para isso, vou selecionar aqui dentro da biblioteca estrutura de armário com 3 vãos. Perceba que ele já herdou inclusive as preferências do tamponamento que a gente fez na aula anterior na estrutura de armário de 2 colunas. Vou desabilitar esse tamponamento. Vou vir aqui em tamponamento e fazer tamponamento eu vou definir como não. E também agora vou ativar a divisão do vão inferior 3. Aqui em sim. E agora, diferente do que a gente fez nos anteriores, eu vou ajustar a altura desse vão inferior de cada uma dessas colunas. Para isso, no momento que a gente ativa a divisão, ele vai habilitar a visualização dessas definições. Altura vão inferior 1, vão inferior 2 e vão inferior 3. Isso significa que eu posso definir valores individuais para cada uma dessas colunas. Neste caso, eu vou atribuir o valor aqui de 450 para ambas. Assim, eu vou poder colocar submódulos dentro de cada uma dessas estruturas, só que a gente vai fazer uma construção um pouco diferente das vistas anteriores. Para isso, vou vir aqui na aba de vãos, selecionar o vão inferior 1, e nesse vão eu vou colocar dentro do projeto submódulo de gavetas editáveis com gaveta interna. Eu tenho 450 definido ali para o vão, então a altura dentro desse submódulo eu vou fazer algumas edições. Vindo aqui em básica, eu consigo dizer exatamente qual é o espaçamento que essa gaveta superior e a gaveta embutida vai ocupar dentro do nosso módulo, dentro do nosso vão. E aqui eu vou dizer para o sistema que vai ser 225 mm. Praticamente metade do vão que a gente fez ali, que seria 450. Ele vai redesenhar. E olhando especificamente para fora, para frente do nosso armário, eu vou desselecionar aqui o vão inferior, sair do raio-x, a gente vai ter esse resultado. Praticamente 2 gavetas externas com as frentes na mesma altura, só que o vão superior eu vou ter aqui uma gaveta interna junto desta. Então a gente vai poder ter essa distinção. Nesse vão inferior 2, eu vou inserir o mesmo submódulo. Ele já vai herdar as preferências que a gente colocou no submódulo anterior. E no vão inferior 3 também.
inseridos 3 conjuntos de gaveta em todos os vãos inferiores aqui da nossa estrutura, já vou aplicar o material para essas gavetas. No caso, o corpo da gaveta vai ser o branco. Vou sair da visualização do raio-x também. As fitas também será a branca. Só que a frente da gaveta, especificamente, eu vou usar o MDF de 18 amadeirado que a gente está usando nesse serviço. Muito bem, pessoal. Então aqui temos já o nosso vão inferior das 3 colunas configurado. Vamos agora para o vão do meio 1, meio 2 e meio 3. Para essas estruturas, para esses vãos dos meios, eu vou utilizar aqui divisor com prateleira e cabideiro. Muito bem. Esse divisor com prateleira e cabideiro, ele tem um comportamento bem interessante que nos permite, primeiramente, dizer qual que é o lado das prateleiras, se ela é à direita ou à esquerda, o número de prateleiras e se o cabideiro vai ser duplo na parte superior, na parte inferior ou sem cabide. Nesse caso, eu vou manter somente a parte superior, o vão superior do cabide. Ele vai remover esse inferior aqui. Muito bem. Agora, no vão do meio, eu vou colocar aqui um conjunto de divisórias com prateleiras repartidas. Muito bem. Com essa colmeia inserida aqui já no nosso ambiente 3D, eu vou fazer algumas modificações nela. A primeira de todas é definir que o número de divisória vai ser uma divisória. E a segunda alteração é dizer que o número de prateleiras serão 3 prateleiras. Assim, eu vou manter o alinhamento das prateleiras que tem aqui com a divisória ao centro. Vão do meio 3, a gente vai colocar o mesmo submódulo que colocamos ali no meio 1, só que mudando o lado do cabideiro. Vindo aqui em básica, vou definir o lado do cabideiro, ou no caso o lado da prateleira, como direita. Automaticamente o cabideiro vai vir para a esquerda. E vamos mudar o cabideiro de duplo para vão superior. E assim, finalizamos as construções das internas do nosso armário. Novamente, nos vão dos maleiros, o vão superior, eu não vou atribuir nenhum submódulo. Mas vamos fazer agora a questão das frentes de uma maneira diferente do que a gente viu nas 2 aulas anteriores, onde eu vou colocar especificamente um conjunto de frente para cada um desses vãos. Então, no vão meio vai ter sua frente própria, meio 2 a frente própria, 3 a mesma coisa, superior, ambas serão com porta basculante. Para isso, muito simples, vamos vir aqui agora na aba de frentes, coluna 1, vou selecionar a opção individual e aqui eu consigo selecionar agora individualmente tanto o meio quanto o superior. Então, como eu disse, no superior eu vou colocar a porta basculante e no meio vou colocar aqui o conjunto de 2 portas de giro. Muito bem, percebam que a gente inserindo o conjunto de 2 portas no vão do meio 2, está havendo uma colisão da dobradiça com a prateleira. E para a gente resolver, a gente teria 2 opções. Primeira, poderíamos ir lá na parte do submódulo que a gente colocou dentro do vãos e aumentar o recuo dessa prateleira para evitar essa colisão. Um número que certamente não haveria colisão seria um recuo de 70 milímetros para ela. Como eu posso selecionar aqui novamente na parte de frentes o meio, vir em portas e deslocar a dobradiça. Como que eu vou saber qual que é essa dobradiça? A gente precisa analisar a direita e a esquerda, nesse caso é a porta esquerda, então eu vou rolar um pouco aqui para baixo. Eu vou ter a dobradiça inferior, depois a meio 1, meio 2, meio 3, meio 4, meio 5 e a superior. Ou seja, a inferior e a superior, elas sempre vão existir. A meio 1, meio 2, meio 3, meio 4 e meio 5 vai variar se elas vão existir ou não de acordo com a altura da porta ou a quantidade de dobradiça que a gente escolher para essas portas. Nesse caso, como está na quantidade automática, essa dobradiça equivale à dobradiça meio 1 esquerda. Então aqui eu vou deslocar um valor, e esse valor pode ser de menos 100 até 100.
o valor padrão é 0 para que não ocorra nenhum deslocamento. Mas para a gente evitar esse problema, essa colisão, e eu não quero aplicar um recuo na prateleira, eu vou deslocar aqui 50 milímetros. Então ela vai aumentar 50 milímetros na posição, ou seja, ela vai subir essa dobradiça 50 milímetros. Muito bem. Fazendo isso, percebam que a gente já eliminou a colisão que estava tendo da prateleira com a dobradiça. E como a gente viu que nesse submódulo já teve essa colisão, a gente vai ter que fazer o mesmo ajustes para esses demais submódulos. Nesse do meio, a gente vai ter que deslocar tanto a dobradiça meio 1 direita quanto a dobradiça meio 1 esquerda. E nesse último submódulo, nessa frente meio 3, a gente vai ter que deslocar a dobradiça meio 1 direita. Então vamos aqui atribuir essas frentes nas colunas individuais. Muito bem, acabei de inserir aqui as portas do meio, fiz o deslocamento da dobradiça para eliminar a colisão da dobradiça com a prateleira. E agora, para a gente concluir as configurações dessa estrutura, vou passar agora em cada parte superior da coluna 2 e da coluna 3, atribuindo o submódulo de frente basculante. Muito bem, pessoal. Colocamos todas as frentes agora, e como eu comentei lá no início, a gente acabou inserindo individualmente no vão inferior as gavetas, no vão do meio a gente colocou o conjunto de prateleira com cabideiro, e no vão superior, onde ficou o basculante, a gente não colocou nenhum submódulo nele. E a gente fez as configurações das frentes individualmente, da maneira que está aqui. Agora, para a gente concluir isso, simplesmente vou vir aqui na aba de materiais e aplicar o material Tokai aqui de 18 para todas as frentes. E pronto, pessoal. Aqui temos a nossa estrutura de armário com 3 colunas, já configurada, com as frentes individuais em cada parte do vão, com as internas configuradas com gavetas e prateleiras e cabideiro. Vou salvar essa estrutura. Finalizamos então nesta aula o modelo de 3 vãos. Na próxima aula vamos avançar para a estrutura de armário com 4 vãos. Muito bem, pessoal, nessa aula vamos analisar a estrutura de 4 vãos, que pode ser grande e normalmente vai apresentar algumas emendas na base, no tampo e no tamponamento se ele existir. Vamos explorar algumas combinações de frentes e tamponamento que podemos fazer com este módulo, que nos permite fazer bastante variações. Para isso, vamos aqui dentro do Corte Cloud selecionar a estrutura de armário com 4 vãos. Automaticamente a gente vai perceber nela que vai ser herdada as divisões inferiores que definimos nos módulos anteriores. E para a gente fazer uma estrutura um pouco diferente do que foi feito nas aulas anteriores, eu vou desabilitar a divisão no vão 1, mantendo somente o vão 2 e o vão 3. Para isso eu vou voltar aqui e identificar a definição dividir vão inferior, e vou dizer que é não. E vou mudar também a largura desse módulo para a gente ver a ativação automática das emendas, tanto no tampo, na base, inclusive também no rodapé. Vou aumentar o comprimento total desse módulo aqui para 4.000 milímetros. E a gente vai ter este resultado. A altura também eu vou editar para 2.700. E percebam que tanto o nosso tampo, quanto a nossa base e o rodapé sofreram ali uma divisão automática, porque eles excederam o comprimento de uma chapa ali para fazer a produção. Ok? Agora, partindo para a parte da configuração interna. O que a gente vai fazer de diferente nessa estrutura? Essa estrutura eu quero fazer como se fosse aqueles armários de lojas de roupa, onde a gente vai ter toda essa parte
fechada com frentes, mas essa parte central ela vai ser um expositor, como se fosse um closet, digamos assim, com a parte central aberta. E nessa parte inferior desse closet, parte central, a gente vai colocar sapateiras para deixar visíveis os sapatos ali da senhora ou do senhor que for utilizar esse closet. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é editar a altura desses vãos inferiores 1 e 2 e 3 para 900 milímetros. Aqui também 900 milímetros. Agora, vindo para a parte dos vãos especificamente, o vão inferior 1, eu vou colocar um conjunto de prateleira. E nesse conjunto de prateleira eu vou definir aqui a quantidade, deixa eu ver, com 5 prateleiras, ficou interessante. E vou aplicar um recuo nessa prateleira para que ele não tenha uma colisão com a dobradiça. Então vou vir aqui e aplicar um recuo de 70 milímetros. Vou aplicar esse mesmo submódulo no inferior 4. Conjunto prateleiras. E editar a quantidade aqui para 5 prateleiras também. Automaticamente ele já vai herdar o recuo que a gente colocou lá na prateleira anterior. No vão do meio 2, eu vou colocar um submódulo de colmeia com prateleira repartida. Vou editar aqui a quantidade de divisórias desse submódulo para 2 divisórias apenas. E a gente vai ter esse resultado aqui. Especificamente nesse submódulo eu vou fazer um recuo na divisória de 70 milímetros e vou editar o recuo da prateleira para recuar apenas 5 milímetros em relação à divisória. Então, vou minimizar aqui a parte da divisória e na prateleira, onde está com recuo de 70, eu vou recuar somente 5 milímetros. Ok? Então, o que a gente fez aqui? Nesse primeiro submódulo, o vão inferior 1, a gente recuou o conjunto de prateleira para que não haja uma colisão das dobradiças com as prateleiras. A mesma coisa ocorreu no inferior 4. E aqui no meio 2, como eu estou usando um submódulo de prateleira repartida, com divisórias, a divisória é a peça principal desse vão nesse caso. Então o recuo de 70 ele tem que ser aplicado na divisória. Consequentemente, como ele herdou o recuo de 70 da prateleira dos submódulos anteriores, eu preciso editar esse recuo para que a gente tenha esse efeito, porque se eu deixasse o recuo de 70 milímetros, ficaria assim. Então, consequentemente, a prateleira ela ficaria 140 milímetros recuada em relação à divisória, e a gente não quer isso. Okay? Então, novamente, vou voltar esse recuo apenas para 5 milímetros, e esses 5 milímetros é em relação à divisória, e essa divisória é recuada a 70 milímetros em relação à caixa que ela está sendo inserida. E nesse vão meio 3, também o mesmo submódulo. Só que aqui agora eu vou mudar a quantidade de divisórias para uma divisória apenas. E novamente vou vir aqui na prateleira e ajustar o recuo para 5 milímetros. Muito bem, aqui temos a nossa parte de prateleiras e divisórias já pré-configuradas. Só para a gente ver como que vai ficar a estética desse móvel, eu já vou colocar as portas em todos os vãos, inferior 1 e inferior 4, e nos basculantes nesse superior 1, 2, 3 e 4. Então para isso, a gente vai vir aqui na parte de frentes, coluna 1, eu vou colocar aqui como individual. Por que individual? Individual eu vou poder definir especificamente um conjunto de porta para o inferior 1 e um conjunto de porta para o superior 1. Então, seleciono inferior e vou colocar aqui 2 portas de giro. Vou posicionar nessas 2 portas de giro o nosso puxador ao meio. Ok. Agora eu vou selecionar o superior da coluna 1 e inserir aqui o nosso basculante. Muito bem, pessoal. Agora na coluna 2, vou selecionar novamente individual
E diferente do que a gente fez na coluna 1, eu vou aplicar somente no vão superior. E a gente vai atribuir o nosso submódulo de porta basculante nele. O mesmo a gente vai fazer na coluna 3, individual. No superior, vou atribuir também a nossa porta basculante para ele. Muito bem, e agora na coluna 4, vamos selecionar aqui o individual novamente e colocar no inferior o submódulo de 2 portas de giro e no superior o nosso submódulo de porta basculante. Ok, temos aqui o nosso armário com as frentes já configuradas, como eu comentei no início da aula. Esse vão inferior do 2 e um meio, o inferior do 3 e um meio 3, a gente vai deixar eles abertos. Então vou aplicar aqui a frente para esses materiais. Agora vou ativar o tamponamento nessa estrutura. Para isso eu vou vir aqui em Preferências, Avançadas, Tamponamento. Fazer tamponamento eu vou dizer que sim. Fazer a vista inferior vertical também, vista superior também. E as laterais também serão ativas. Ele vai dar a preferência lá daquela estrutura que a gente fez que estava com tamponamento. Mas especificamente nesse caso, eu vou fazer a lateral do tamponamento visível, aparente. Então ela vai ter a profundidade ali da caixa mais o avanço de 22. Farei o mesmo dos dois lados, tanto direita quanto esquerda, com essa opção. Muito bem, temos aqui a nossa estrutura configurada e para a gente concluir ela, como eu comentei anteriormente, eu vou inserir sapateiras nesses dois vãos inferiores. Para isso, muito simples, vou vir aqui na aba de vão, selecionar nesse primeiro momento inferior 2 e atribuir aqui o submódulo de sapateira. Vou aplicar os materiais aqui para essa gaveta, sendo o branco. Aplicar a fita também branca. E especificamente nesse vão, como a gente não vai ter nenhuma frente, nenhuma porta sobrepondo essa coluna toda, a gente pode eliminar essas vistas laterais. Para isso, basta a gente vir aqui em Básicas, lados do sarrafo, ele está ambos os lados, a gente vai dizer que é sem sarrafo. Automaticamente esse conjunto de sapateira ele já vai se adequar mantendo apenas uma lateral interna ali sendo como limitador dessa gaveta, dessa sapateira. E o recuo dele eu também vou zerar. O recuo da interna com 0. Assim, a frente de gaveta vai vir bem à frente alinhando com a prateleira estrutural, que é essa prateleira que divide o vão inferior do vão do meio. Vamos ter esse resultado aqui, ó. Perceba que está havendo uma colisão, que seria exatamente a colisão das prateleiras da estrutura com esse conjunto de gavetas aqui, com a lateral interna das gavetas da sapateira. Para isso, como a gente já viu em outros cursos, é muito simples a gente resolver essa colisão. Basta eu vir aqui na estrutura, alterar o dispositivo de montagem da prateleira ou remover esse dispositivo de montagem. Nesse caso, eu vou alterar para me montar ela com minifix e cavilha. E assim a gente não vai ter essa colisão existindo ali mais. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais esteticamente bonita essas gavetas é alterar a face desse minifix aqui, para que ele fique virado para fora, ou seja, para trás da gaveta, e o mesmo vai ocorrer na contrafrente. Para fazer essa alteração, também é super simples. A gente pode selecionar novamente o vão inferior 2 aqui, vir na parte de dispositivos de montagem, face do minifix na gaveta, ele vai estar virado para dentro, e esse é o valor padrão da biblioteca. A gente pode simplesmente colocar para virar para fora. Isso vai fazer com que a face
que vai receber o furo do tambor do minifix, seja a face externa dessa contrafrente e contrafundo da gaveta, no caso da sapateira. E olhando de dentro aqui, a gente não vai ver nenhum dispositivo visível nela, certo? Então, aquele dispositivo que estava visível aqui no contrafundo da gaveta e eventualmente a gente viria no momento que abrir essa sapateira na frente ali do lado de dentro dela, também não vai ficar visível mais. E vamos fazer a aplicação desse mesmo submódulo no inferior 3. Muito bem, inserimos aqui o submódulo no inferior 3 e ele também já herdou a preferência da face do minifix. O que a gente precisa fazer é apenas remover também as laterais desse submódulo. Aqui na parte do sarrafo, lados do sarrafo, sem sarrafo. E assim a gente vai acabar ocupando praticamente toda a largura livre desse vão inferior. Muito bem, pessoal, aqui concluímos a configuração da nossa estrutura de armário. Essa, como eu comentei no início, é uma das possíveis variações. São N possibilidades, a gente pode personalizar livremente, construir livremente, seja posicionando submódulos de maneira diferente, aumentando, diminuindo a altura de cada vão inferior, vão superior e assim por diante, e chegar nos resultados que de fato é necessário para o nosso projeto, ok? E da mesma maneira, pessoal, que a gente mostrou anteriormente, veja que mesmo este projeto mais complexo, com várias partes internas, tamponamentos, frentes, também é possível acessá-lo no celular e seguir as conferências e edição do módulo. Agora que finalizamos o projeto de armários que variam de 1 até 4 vãos, vamos entender melhor os armários de canto que estão disponíveis na biblioteca do QuartCloud. Agora que a gente já passou pelos armários mais simples, que seriam a variação de 1 até 4 colunas, vamos adentrar numa categoria de armários de canto reto, que também possuem vãos, com comportamentos similares ao que a gente já viu anteriormente, porém o fechamento do canto tem algumas particularidades que precisamos entender. Vamos projetar no QuartCloud para entender melhor essas nuances. Dentro do QuartCloud, vocês vão identificar que existe 4 armários que a gente chama ou dá o termo de canto reto para ele. Por que canto reto? Porque basicamente é um armário com fechamento onde a gente não tem a possibilidade de fazer o acesso completo no canto. Então, pela existência do fechamento, é comum ser chamado esse tipo de móvel de canto reto. Perceba que todos eles têm a tag de vãos, ou seja, a gente consegue configurar as internas do armário similar às que a gente já viu nos 4 módulos anteriores, só que, especificamente essa parte de vãos, nos armários de canto reto, temos que ficar atento em quais submódulos usar, principalmente nos vãos que vai ser recoberto por esse fechamento, para que a gente não cometa equívocos de, por exemplo, colocar um conjunto de gavetas num vão que está tendo o fechamento sobre ele, ok? Vamos iniciar aqui para a estrutura de armário de canto reto com um vão, que vai ficar bem interessante e visível para a gente entender como que funciona. Novamente, abrindo a seção do armário, ele já vai herdar as preferências de material e inclusive também as preferências de tamponamento. Para essa aula eu vou desabilitar o tamponamento nessa estrutura. Vou aumentar um pouco a largura dele. E aqui a gente vai ver que é exatamente similar aos módulos anteriores, com a particularidade da parte de configurações de preferências avançadas, termos essa aba de fechamento, que exatamente é onde a gente vai configurar as características que esse fechamento vai ter. Uma delas é a largura da vista. O que seria essa vista? Seria essa peça aqui, onde normalmente a gente faz encostando um armário que vai fazer a sequência para essa parede aqui do lado. Ok? Essa vista ela é totalmente configurável e também a gente pode dizer se a gente quer ou não que essa vista exista no nosso módulo. Por exemplo, se eu disser que não, eu vou remover essa vista e eu encosto o próximo armário que vai continuar nessa parede, que vai formar o U ou o L do nosso ambiente, direto no fechamento. Eu particularmente gosto de usar essa vista para que tenha ali um afastamento bem interessante entre um módulo e o outro e não haja nenhum problema, principalmente se a gente for usar módulos com portas de giro. Perfeito?
Recuo da vista, posso ajustar isso livremente. Se eu definir 0, ela vai iniciar exatamente no início aqui do nosso fechamento. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 100, ele vai ter um espaço de 100 milímetros entre o início do fechamento e o início da vista. E exatamente aqui a largura do fechamento, que é o quanto tem essa peça que está, nesse caso, com material amadeirado. Se eu colocar aqui, por exemplo, 600 milímetros, ele vai recobrir exatamente a metade da nossa caixa, que a gente definiu ela com 1.200. Então aqui a gente poderia colocar, por exemplo, uma porta com uma dobradiça, aquela dobradiça robô, dobradiça de 165 graus, para fazer essa função aqui dentro dela. E por último, a largura da vista, que a gente vai editar o quanto essa vista vai existir, a medida dela. Por exemplo, 100 milímetros, ela vai ter 100 milímetros. Se eu digitar aqui 40 milímetros, não é possível, porque ele precisa de uma largura mínima de 50. Então eu tenho que adaptar aqui para no mínimo 50 milímetros. E assim por diante. Isso varia de projeto para projeto, de modelo construtivo que você usa para o modelo construtivo de outras pessoas. Eu particularmente gosto de utilizar ela, mas isso, como eu disse, é muito particular. Vou definir aqui novamente com 60. Vou reduzir aqui o nosso fechamento para 500 milímetros. E o recuo, vou voltar aqui para os 60 milímetros, que era o valor padrão. Na parte de vãos, como eu disse, ele vai ter o mesmo mapeamento de vãos como existe nos demais submódulos. Mas temos que ficar atento, vou até dividir esse vão total aqui, o vão inferior, em 2. Então a gente vai ter consequentemente o vão 1 inferior, o vão meio 1 e o vão superior. E aqui a gente tem que ficar atento para implementar, ou melhor dizendo, aplicar submódulos que fazem sentido nesse contexto de um armário de canto. Por quê? Eu não vou pegar um submódulo de gaveta, perceba que eu selecionei o vão inferior 1, ele ocupa todo esse espaço, inclusive parte será recoberto pelo fechamento. Então não faz sentido eu colocar um submódulo de gaveta aqui dentro, ok? Então essa é a principal atenção que a gente tem que ter em relação aos cantos retos, diferente do que a gente viu nos módulos anteriores. Então, aplicar o submódulo que faz sentido no uso de um armário de canto reto. Nesse caso, por exemplo, vou aplicar um tubo cabideiro nesse vão do meio. Vou aplicar aqui uma prateleira. Também não faz sentido a gente aplicar um conjunto de colmeias, porque basicamente a gente não vai conseguir acessar as colmeias que vão ficar aqui para trás do fechamento. Então vou pôr um conjunto de prateleira com uma prateleira apenas. Maleiro eu posso manter como está. E a parte de configurar as frentes desse armário é a mesma coisa do anterior. O que vai acontecer aqui? Ele não vai pegar toda a frente, ele vai pegar a medida, a largura do móvel, descontar a largura do fechamento, e é o que a gente vai poder aplicar aqui, sendo como porta. Então, selecionei ali duas portas, teve uma colisão aqui da minha dobradiça. O que eu posso fazer nesse caso? Simplesmente selecionar aqui e deslocar tanto a dobradiça 1 meio, neste caso aqui a dobradiça 1 inferior, vou deslocar 50 para menos, então menos 50 milímetros. Ele vai deslocar a dobradiça aqui 50 milímetros, deslocou ali menos 50 nessa porta. E agora na esquerda também vou deslocar na 1 meio esquerda, menos 50. E assim a gente já resolveu a questão da colisão. Poderia selecionar esse vão aqui inferior 1 e também zerar o recuo da prateleira nele, e a gente teria esse resultado. Então, de maneira bem resumida, pessoal, a gente tem que ficar atento nesses armários de canto reto em quais submódulos a gente vai colocar dentro dos vãos, para que a gente não acabe colocando submódulos que não fazem sentido para o contexto de um armário de canto reto. Por exemplo, a gaveta, como eu citei, as colmeias e assim por diante. E outras características que a gente pode fazer também para esses armários de canto reto é a possibilidade de editar os fechamentos. Além dessas preferências que a gente viu ali anteriormente, eu posso dizer, por exemplo, que o meu fechamento, o lado do fechamento vai ser à esquerda. Ele vai mudar esse fechamento. Eu posso aumentar aqui
esse módulo para 2000 milímetros, a largura dele, e dizer que eu quero o fechamento dos dois lados, ambos os lados. E a gente vai ter a porta só na parte interna. E assim por diante. Esses módulos são bastante flexíveis no quesito de configurar esses fechamentos. Então, a gente pode aplicar ele de diversas maneiras nos nossos projetos. Vou simplesmente aplicar o material aqui nas frentes. E agora aqui, já com esse primeiro armário finalizado, vamos salvar. Vamos analisar um pouco mais os demais módulos de canto reto. Aqui teremos uma estrutura de canto reto com dois vãos. Basicamente, é similar ao que a gente tem ali nos armários normais. A diferença é que ele vai ter um vão que terá um espaço maior, que é justamente o vão recoberto pelo fechamento, e o outro lado vai ser menor. Como também podemos habilitar o lado do fechamento como ambos, consequentemente ambos os vãos vão ter a mesma medida. Então perceba que a gente vai ter a mesma possibilidade de edição e eles vão ter as mesmas larguras. Isso vai se repetir para o armário com 3 vãos. Percebam que o primeiro vão que é recoberto pelo fechamento ele é mais largo, os demais são mais estreitos, e se eu habilitar aqui o fechamento em ambos os lados, eu vou ter 2 vãos com a mesma largura e o vão do meio vai ficar menor. E isso também se repete na estrutura de armário de 4 colunas, 4 vãos. A gente pode fazer a mesma coisa. Perceba que eu tenho um vão mais largo e 3 outros vãos com as mesmas larguras praticamente. Habilitando o fechamento de ambos os lados, ele vai adaptar a construção, onde eu vou ter 2 vãos largos e 2 vãos menores, que a gente pode, da mesma maneira que a gente viu nos demais módulos anteriores nesse curso, implementar submódulos específicos para cada vão. Neste caso, quando ele tem mais de uma coluna, aí sim faz sentido, por exemplo, usarmos um conjunto de gaveta nesses vãos do meio, porque ele não vai ser recoberto pelo fechamento. Então a gente não teria problema em implementar as gavetas ali. Mas nesse vão inferior 1, que é recoberto pelo fechamento 1, no vão inferior 2, que é recoberto pelo fechamento 2, não faz sentido a gente usar nem gavetas e nem colmeias. Esse é o principal ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração no momento de editar uma estrutura de armário com canto reto. Finalizamos a parte dos cantos retos. Vamos entender agora como que funcionam os armários com vão variáveis no Corte Cloud. Nessa aula a gente vai analisar agora a estrutura de vãos variáveis, ou seja, nesse vão variável, diferente das estruturas que a gente viu anteriormente, eu consigo dizer exatamente qual que é a largura e a quantidade de colunas que vai existir dentro dessa estrutura. Para isso, a gente vai acessar a estrutura armário editável. Percebam que essa estrutura ela tem, por padrão, 3 divisórias. Primeira característica dessa estrutura é, na parte de preferências, eu consigo dizer quantas divisórias eu quero dentro dessa caixa. Vou até vir aqui na parte de vãos e percebam que eu tenho um mapeamento dividido em 4 colunas, inferior 1, 2, 3 e 4. Se eu vir aqui na parte de número de divisórias na caixa e dizer, por exemplo, que é 0 divisória, eu vou ter um mapeamento só de uma coluna, de um vão. Se eu dizer que é, por exemplo, uma divisória, ele vai dividir isso em 2 partes. Só que essa divisão ela não vai ocorrer exatamente ao meio da estrutura. Por quê? Essa estrutura de vão variável nos permite dizer exatamente qual que é o espaçamento, a largura de cada coluna. Nesse caso que eu vou ter uma divisória apenas, eu vou dizer qual que é a largura, o espaço que tem entre a lateral e a divisória, e o vão inferior 2, ou o vão total 2 ali, vai ser a medida restante da largura do módulo, menos a largura que a gente informou. Ou seja, eu estou dizendo aqui que meu módulo tem 2.700, esse vão inferior 2 ele vai ser 2.700 menos a largura do vão inferior 1, menos a espessura da lateral direita, espessura da divisória e espessura da lateral esquerda. Ok?
Então, por exemplo, se eu dizer que a largura coluna 1 é 1000 milímetros, o vão inferior 2 é os 2700 menos 1000 menos a espessura da direita, a espessura esquerda e a espessura da divisória. Se eu habilitar duas divisórias, o vão inferior 3 ele vai ser o restante da subtração das medidas da coluna 1, da coluna 2, das espessuras das duas divisórias, da espessura da lateral direita e da lateral esquerda. E assim por diante. Se eu habilitar aqui todas as divisórias possíveis, que são 3 divisórias, o vão inferior 4, o vão total 4, digamos assim, vai ser também o resultado da subtração de todas as medidas anteriores, certo? Então, habilitando todas as divisórias, eu vou poder modificar a largura da coluna 1, por exemplo, 600 milímetros na coluna 1. Coluna 2, eu vou dizer que é 800 milímetros. Coluna 3 vai ser 400 milímetros. E a coluna 4 vai ser a medida restante, subtraindo da largura total da caixa as medidas do inferior 1, inferior 2 e inferior 3. Já a parte de edição desses módulos, das internas, não foge à regra. Basicamente, a gente pode selecionar o vão aqui, selecionar o botão de definir submódulo, nesse caso para o vão inferior 1, e escolher o submódulo que eu quiser para ele. Eu posso também dividir essa vão inferior em vão inferior 1 e meio 1, por exemplo, dividir vão inferior, eu vou dizer que sim, ele vai criar essa divisão para mim. Eu posso dizer qual que é a altura desse vão inferior 1, por exemplo, 1000 milímetros. Eu posso habilitar aqui a divisão do inferior 2 e dizer que a altura dele vai ser 500 milímetros. Então, basicamente, essa é a estrutura de armário mais flexível no quesito de edição de larguras e alturas e parâmetros no geral de módulos que o Corte Cloud tem disponível nesse momento, juntamente com a tecnologia de vãos, onde a gente pode personalizar livremente como a gente vai querer a interna, vai querer os fechamentos, as portas dessas estruturas. Feito isso, pessoal, agora que entendemos quais são as diferenças dessa estrutura de armário com vãos editáveis para as demais estruturas, onde a gente viu que basicamente podemos personalizar 100% a largura de cada coluna, alturas dos vãos e assim por diante, vamos analisar uma última estrutura, que é a estrutura de armário em L, onde é uma das estruturas mais complexas por um comportamento específico. A gente não consegue atribuir submódulos nela. Então, dentro da própria estrutura, ela vai ter todos os comportamentos que podem serem configurados dentro desse módulo. Muito bem, pessoal. Basicamente, passamos por todas as categorias de armários disponíveis dentro do Corte Cloud, exceto o armário em L. E como eu disse lá no fechamento da aula anterior, o armário em L ele tem um comportamento muito específico dele. E eu preciso mostrar na prática quais são esses comportamentos para que não fique nenhuma dúvida quanto ao uso dele, ok? Então, perceba, a primeira coisa, ele não está listado junto aqui desses armários. Eu vou ter que filtrar especificamente para me localizar ele. Então, eu vou pegar aqui armário em L, e aqui eu vou ter, o nome desse módulo vai se chamar armário em L com porta, cabideiro e prateleira. Pelo nome do módulo, vocês podem perceber que ele é um módulo muito específico, onde eu só vou conseguir colocar dentro dele cabides e prateleiras, certo? Para a gente entender mais a fundo, vamos acessar esse módulo aqui. Olhando já para esse módulo, a gente precisa entender duas coisas. A gente tem a largura e a profundidade. A questão da largura, ela vai funcionar também como uma profundidade do módulo. Por quê? A largura, ela vai impactar enquanto essa medida aqui é do módulo e a profundidade enquanto essa medida aqui é referente ao módulo. Ou seja, da maneira que está aqui a largura de 800, essa parte tem 800 e essa parte 550. E a largura dessa porta vai ser a subtração dos 550 menos a profundidade direita da caixa, que é uma definição específica da estrutura. Ou seja, eu tenho profundidade direita e profundidade de esquerda. Isso vai impactar diretamente na medida das portas. Ou seja, se eu fizer aqui um módulo de 1000 de largura, 1000 de profundidade
eu consigo também editar a profundidade direita, que seria essa profundidade aqui, e a profundidade esquerda, que seria essa profundidade, que vai impactar diretamente nas medidas das laterais e, consequentemente, nas medidas finais das portas. Por exemplo, o valor padrão 350. Se eu digitar aqui 550, essa lateral direita da minha estrutura de armário em L vai ter 550, mas essa lateral aqui, a profundidade dessa lateral, vai ter 350, e não a profundidade que a gente definiu dentro do campo profundidade na aba dimensão. Então esse é um dos comportamentos principais da estrutura de armário em L. Além de editar a largura, considerando ela sendo uma profundidade do armário, eu preciso editar individualmente a profundidade da lateral direita e a profundidade da lateral esquerda. Ok? Vou também colocar 550 nessa parte. E para a gente entender um pouco como funcionam as internas, eu vou desabilitar as portas desse módulo para a gente poder olhar ela dentro, como que vai funcionar. Aqui em produzir portas eu vou dizer que não. E vamos analisar aqui um pouco a parte interna. Vou até reduzir novamente aqui para 350 para ficar mais visual ainda como que vai funcionar a interna, que a gente consegue ver mais a fundo como que funciona. Então, como eu disse, esse módulo ele tem um comportamento específico de me permitir ter somente prateleiras e cabideiro. E o cabideiro também é um cabideiro bem específico, que é esse cabideiro em L. Eu não consigo pôr um cabideiro que vai pegar, por exemplo, da lateral até o fundo. Isso não é possível nesse módulo. Então, como que eu vou configurar esse módulo em si? Muito bem, pessoal, da mesma maneira que a gente tem a interação de vãos nos módulos anteriores, aqui, apesar de eu não poder selecionar o vão e dizer o que vai dentro de cada um dele, eu tenho esse conceito de vãos implementado direto na estrutura. E aqui, o que eu vou fazer? Por padrão, ele vai vir com um vão meio sendo considerado essa parte aqui, onde o que está sendo inserido nesse momento é o cabideiro duplo, ou seja, ele está com um cabide fixando na base maleiro e um cabideiro aqui dividindo com a prateleira no meio. Se eu disser que é um cabideiro somente, ele vai colocar uma barra de cabide na parte superior encostado na base maleiro. Mas, para mim fazer divisão disso com um vão inferior e assim existir o vão inferior, vão meio e vão superior, eu preciso vir aqui na definição com vão inferior e dizer que é com vão. E assim ele vai me habilitar uma outra definição onde eu vou dizer especificamente o que vai existir nesse vão inferior. Por padrão ele vai trazer uma prateleira, mas eu posso dizer que é com cabide, por exemplo, ele vai colocar esse cabideiro ali embaixo. Eu poderia também editar a altura desse vão inferior, por exemplo, 900 milímetros, que ele ajustaria a posição. Como também eu poderia dizer que não teria nada nesse vão inferior, seria só uma divisão com uma altura específica e ele seria vazio, não teria nada aqui dentro. Creio que deve ter ficado claro para todos que nessa estrutura de armário em L as únicas opções que a gente tem de interna seria o cabideiro e as prateleiras. Avançando agora um pouco mais na construção da caixa em si, um ponto bem interessante é, percebam, esse lado aqui eu tenho o que a gente chama de fundo reforçado e ele é uma construção padrão, ou seja, um dos lados sempre vai ser o fundo reforçado e o outro lado a gente consegue editar o tipo do fundo. Por exemplo, se eu disser que o tipo do fundo da minha estrutura vai ser o fundo rebaixado, ele vai inativar as travessas e vai fazer uma usinagem no tampo, na base e na lateral direita do meu módulo. Mas, digamos que você queira inverter o lado desse fundo, que esse fundo fino ele venha para esse lado aqui. Como que a gente faz isso? Muito simples. Eu vou vir aqui em emenda da caixa e vou dizer que o lado da emenda é a direita. Automaticamente ele vai mudar a construção do meu móvel, fazendo com que o fundo reforçado venha para esse outro lado e o fundo fino venha para cá. E além disso, no fundo reforçado, eu consigo dizer para o sistema se ele vai poder ser dividido ou não. Teoricamente, a gente fazendo ele inteiriço, a gente teria uma resistência maior. Mas essa construção com fundo inteiriço, no momento que a gente gerar a lista de peça, possivelmente ele vai esbarrar numa validação de produção, que algumas das máquinas que vão executar a furação de fixação, por exemplo, dessas prateleiras, desses fundos, elas vão ter uma limitação de uma medida específica que vai acabar removendo essas usinagens. Então, meu conselho, se você for usar esse módulo em L, mantenha essa opção de emenda no fundo reforçado ativa, que você vai receber todas as peças furadas para fazer a montagem sem nenhum problema.
ok? Agora, habilitando a porta, novamente, produzir porta, sim. Vou até mudar aqui o puxador para o puxador perfil para ficar mais visível esse comportamento. Ficar visível para a gente que tem uma porta que ela fica embutida na caixa. Isso é porque existe uma configuração de porta sobreposta nesses módulos em L. Ou seja, eu só consigo abrir essa porta aqui quando eu abrir essa outra porta. E eu consigo dizer para o sistema qual que é o lado da porta que vai ficar embutida. Por exemplo, o lado da porta sobreposta, que seria a porta que vai ficar para fora, é a porta direita. Se eu mudar para a esquerda, ele vai inverter a construção, consequentemente vai mudar o puxador perfil para essa porta e a outra ela vai ficar embutida. Como também eu posso dizer aqui lado do puxador. Mesmo existindo esse conceito de porta embutida, eu posso dizer que o puxador vai ser nas duas portas. Então, consequentemente, ela vai continuar embutida, eu só vou conseguir abrir ela se eu abrir essa porta aqui primeiro, mas ela vai ter o puxador implementado nela. Basta eu fazer essa ativação, se eu quero o puxador nas duas ou em apenas a porta sobreposta. Essas são as principais diferenças que existem do armário em L para as demais estruturas de armário, ou seja, as construções da caixa com essa emenda, a sobreposição de uma porta com a outra, a particularidade de termos somente cabide ou prateleira para ser inserido dentro das internas do armário, são as restrições que existem para esse módulo comparado aos demais. Chegamos agora aqui no fim da análise de cada estrutura de armário que temos disponíveis dentro do QuartCloud. Na próxima aula, vamos usar algumas dessas estruturas para posicioná-las dentro de um ambiente e fazer uma simulação de como seria um ambiente de um cliente com o uso de alguns desses armários. Agora que passamos por todas as categorias de armários disponíveis na biblioteca do QuartCloud, nessa aula vamos simular um Closet in U, onde na parede do fundo vamos usar um módulo de canto reto e nas duas paredes laterais unir este canto reto a outros dois armários. Para isso, com todos os módulos que a gente já viu na aula anterior, na lista, eu vou vir aqui em Visualizar Ambiente, Dormitório. Eu vou exibir já no projeto aqui a nossa estrutura de armário de canto reto com 3 vãos. Essa é a estrutura aqui, e a gente lá na aula onde a gente viu ela, habilitamos os fechamentos dos dois lados, certo? Vou encostá-la direto lá no fundo da nossa parede, na parede de trás. Vou habilitar agora uma estrutura de armário, por exemplo, essa estrutura de armário com 3 vãos. Ela vai ser inserida aqui. Vou rotacionar essa estrutura para que o fundo dela fique alinhado nesta parede. Vou encostar nela especificamente. O nosso fechamento, a gente viu que ele tem 450 lá naquela aula. Caso você tenha dúvida de confirmar essa informação, você pode salvar aqui simplesmente, clicar nessa estrutura e vir aqui em editar, melhor, modificar, que ele vai vir para o status de modificação, de edição do nosso módulo. E aqui eu posso confirmar qual que é a profundidade que esse fechamento tem. Então, vindo aqui em fechamento, na real ele está com uma largura de 500 milímetros, certo? E o recuo da vista de 60. Para a gente posicionar corretamente, eu poderia voltar agora lá para o ambiente e calcular esse recobrimento manualmente ali. Voltando aqui para dentro do 3D, eu vou encostar esse módulo ali. Como a gente viu que a nossa vista tem um recuo de 60 milímetros e o fechamento tem 550, vou calcular aqui aproximadamente a distância que esse módulo vai fazer para mim encostar ele exatamente aqui. Perceba que ele está encostando ali no módulo. Vou afastar um pouco. Vou clicar nele e ajustar dessa maneira assim. Vou salvar aqui e vou voltar lá para a edição do módulo, nessa estrutura de 3 vãos selecionadas aqui. E vou modificar a altura dela para os 2.700 que está aquela estrutura de armário. Vou ajustar a altura para 2.700. Percebam que a parte do vão do meio vai adequar a esses 300 milímetros a mais que a gente está colocando na altura total do módulo. Ok, ele redesenhou.
Vou clicar em salvar, ele vai voltar para a edição novamente. Voltando aqui para a edição, a gente vai perceber que o módulo ficou exatamente com a mesma altura. O nosso canto reto ali está alinhado, posicionado corretamente. Vou habilitar aqui agora um outro módulo, nesse caso específico a estrutura de armário com 4 vãos. Como ela está com tamponamento, eu vou clicar aqui para editar essa estrutura e vou desabilitar esse tamponamento. Avançadas, tamponamento, fazer tamponamento, não. Ele vai remover o tamponamento e vai reprocessar os vãos, as dimensões das internas, tudo sem o tamponamento. Ok, feito isso eu vou salvar. Voltando aqui para dentro da edição, após salvar a modificação que eu fiz no módulo, eu vou clicar nesse módulo novamente, rotacionar ele 90 graus. E agora vamos alinhar ele com aquele fechamento que a gente tem na estrutura de canto reto. Muito bem, pessoal. E assim a gente fez uma simulação de um closet. É claro, não é um projeto fiel, um projeto final, digamos, específico para um cliente. A gente basicamente usou aqui os módulos que a gente analisou no decorrer das aulas anteriores para simular a união e aplicação de diversos módulos específicos em um determinado ambiente. E não necessariamente essa vai ser a única regra. A gente pode usar, por exemplo, fazer um módulo em L, removendo esse móvel aqui. Deixa eu desabilitar a visualização dessa estrutura específica. A gente teria um ambiente em L, poderia remover esse fechamento mantendo somente a esquerda. Poderíamos ter N possibilidades de estruturas de ambiente, mesclando o uso de diversos módulos aqui. A nossa intenção é exemplificar que sim, é possível, usando a criatividade, usando todas as possibilidades que a biblioteca oferece, chegar num resultado, chegar num projeto que atenda às necessidades dos nossos clientes. Pronto! Agora temos os nossos armários posicionados e alinhados em um ambiente 3D no Corte Cloud. Muito bem, pessoal. Neste curso vimos como projetar armários com portas de giro usando o serviço com módulos do Corte Cloud. Iniciamos falando dos armários de 1, 2, 3 e 4 vãos, configurando diferentes submódulos internos, explorando as aplicações de frentes e atentando para detalhes de fundos e emendas. Depois seguimos nas configurações dos módulos de canto reto, entendendo as particularidades deles nas configurações avançadas do fechamento. Em seguida entendemos melhor como se comporta a estrutura de vãos editáveis, onde podemos modificar a largura interna das divisórias de acordo com a necessidade de nossos projetos. E por fim, exploramos a estrutura de armário em L, que tem uma construção bem diferente das demais, e usando a funcionalidade de módulos no ambiente do Corte Cloud, posicionamos alguns armários, atentando para as configurações que devem ser feitas para que o alinhamento fique perfeito na instalação. Eu, Miller Basso, espero ter te ajudado com este conteúdo apresentado e te convido para avaliar e deixar seu comentário no curso. Um grande abraço e até a próxima!